A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Estamos falando sobre avivamento durante todo esse trimestre, estudando essa revista, Lições Bíblicas da CPAD, como título, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E na lição de hoje nós vamos falar a respeito de como se deu o movimento, o avivamento pentecostal aqui no Brasil. Né, como começou, como se iniciou, como que os primeiros cristãos a crerem na promessa do Espírito Santo, a promessa de Deus que derramaria sobre nós o Espírito Santo, como se deu esse primeiro movimento de irmãos que criam nessa palavra, que creem ainda nessa palavra, nessa promessa e que receberam essa promessa. Né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Vai ser uma lição maravilhosa. Você que já estudou e está passando aqui só para dar uma melhorada ou pegar alguns recursos, alguns subsídios, fique muito à vontade. Nós temos, durante a lição de hoje, aqui durante este vídeo, nós temos 3 dinâmicas de grupo para você levar para a sua classe. Tá certo? Nós temos também um material riquíssimo, você já conhece. Entra aqui na descrição do vídeo, se você não conhece, você vai ver alguns links para baixar tanto o material quanto slides. E se você quer também, tem o nosso site, você pode dar uma olhada lá. Antes disso, eu quero só comentar com os irmãos que está em curso, está acontecendo o primeiro desafio do trimestre. E esse desafio do trimestre, nós fazemos uma pergunta em toda aula que nós lançamos aqui no YouTube, nós fazemos uma pergunta. E essa pergunta os irmãos devem responder lá no nosso site. Né? Então os irmãos vão lá no nosso site, pode pesquisar no Google, desafio do trimestre Texto Áudio. O primeiro link já vai ser, você clica, você vai ver o lugar onde você vai preencher, tem um formulário lá para você preencher com nome, endereço e telefone, para caso o irmão, a irmã ganhe, a gente possa entrar em contato. E lá também tem a pergunta da semana. Então lá na pergunta você vai responder, vai enviar, e aí, se você for o primeiro a responder essa pergunta, lançamos a aula, por exemplo, hoje. Se você foi o primeiro a responder, você vai ganhar 100 pontos. Se você foi o segundo a responder, claro, corretamente, você vai ganhar 90 pontos. Se você foi o terceiro, você vai ganhar 80, e assim por diante. E os irmãos que passarem do 10º lugar, que responderem depois do 10º irmão, continuam ganhando 5 pontos todos eles. Então, não desista de participar. Você pode ser o primeiro, mas você pode também ganhar 5 pontos, não tem problema. Cada semana o ranking está mudando. Né? Então, você pode participar com toda certeza, só não desista. Tá certo? Está sendo bênção, você pode conferir o ranking lá no nosso site, tá certo? Eu vou até entrar aqui no site para os irmãos verem como que está funcionando. Ó, eu vou pesquisar aqui, ó, desafio do trimestre Texto Áudio. E lá no Google você já vai encontrar, ó, aqui, ó, o primeiro link, ó, se você estiver vendo aqui, ó, eu vou clicar. E o primeiro link já vai direto para a nossa página, onde está lá. No caso está a pergunta 8, porque eu estou gravando. E depois que eu gravar aqui, a gente vai para a pergunta 9, tá bom? Mas a pergunta 8, e aí ó, tem um lugar para colocar a resposta, o nome e enviar. Ó, o ranking está dessa forma aqui, deixa eu até aumentar aqui a tela. Ó, você vai ver lá que o ranking atualizado no dia 15, está lá o irmão Ronaldo em primeiro, a irmã Silvana em segundo, o pastor Rafael Cagé em terceiro. E assim sucessivamente, mas é o ranking da semana passada. Então, para essa semana pode tudo mudar, tá bom? Então cada um, se você puder participar, e aí você pode até perguntar, mas o que eu ganho com isso, irmãos? Nós vamos presentear os irmãos, estamos ainda organizando para presentear os primeiros colocados, pelo menos o primeiro, segundo e terceiro, a gente vai presentear os irmãos com algum presente, né? Claro que os irmãos possam utilizar em sala de aula ou utilizar para estudo, enfim, nós queremos presentear os irmãos, tá certo? Irmãos, já seguindo aqui, eu gostaria, antes de nós passarmos para a lição, fazer uma divulgação aqui, mas uma divulgação de um amigo nosso, o presbítero Rafael, né? Ele está
Ele tem uma empresa e nessa empresa ele faz artes gráficas, irmãos. Ele faz itens de papelaria personalizado, tem uma gráfica online. Os irmãos podem fazer cartão de visita, panfleto, marcador de livro, adesivo, caneta, copo, caneca, bloco, banner. Para a escola bíblica dominical, irmão, isso é muito importante. Você fazer um bloquinho para dar de presente para os professores que utilizam um bloquinho personalizado, sabe? Você coloca o nome da sua igreja, da sua congregação, aí o endereço, tudo certinho. Você pode fazer um banner para você colocar nas redes sociais divulgando a escola bíblica, divulgando os cultos da sua igreja. Eu não trouxe aqui, mas na semana que vem eu trago as artes que o irmão Rafael faz, irmãos. São lindas, profissionais mesmo. Você que quer divulgar o culto, divulgar o congresso, olha, irmão, tem muita coisa boa que o irmão Rafael faz. O preço é justo, o preço é maravilhoso, tá bom? Ele já fez várias artes para nós aqui também do canal Textuário. Então é item de qualidade, de verdade. Eu não estou aqui fazendo para ganhar dinheiro de maneira nenhuma. É para os irmãos serem abençoados com o trabalho do irmão Rafael e também abençoá-lo. Se você quiser entrar em contato com ele, tem um evento para fazer, quer fazer um adesivo, quer fazer um panfleto, enfim, pode ser para a sua escola bíblica, para a sua congregação, mas pode ser para a tua empresa também, tá bom? E você pode aqui, mirar a câmera do teu celular para esse QR Code, você vai entrar direto no WhatsApp do irmão Rafael, já pode conversar com ele ali, fazendo algum pedido. Ele faz até em 5 vezes sem juros no cartão, envia para o Brasil inteiro e é bênção de Deus, tá, irmão? Ele é rápido no atendimento, ele faz tudo direitinho, já compramos com ele e ele é uma bênção, servo de Deus. Ele e a sua esposa são servos de Deus e vai, além de você abençoar eles também irão te abençoar com essas artes que são excelentes, tá certo? Deus continue abençoando. O irmão Rafael e a irmã Viviane são lá de Mojimirim, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Irmãos, o nosso textuário de hoje diz lá em Atos 19, os 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Esse texto nós vamos adentrar com mais detalhes na leitura bíblica em classe, mas é algo maravilhoso o que aconteceu naquele momento em que Paulo impôs as mãos sobre os irmãos e veio o Espírito Santo, falavam em línguas, profetizavam. A verdade prática de hoje diz lá, Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil, ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Você crê assim, irmãos? Deus abençoou, derramou o seu avivamento aqui em nosso país. Mas ele pode fazer isso novamente, porque notamos um grande esfriamento entre muitos irmãos e irmãs, em muitas congregações. Nós vemos um esfriamento, nós vemos a teologia liberal, pregações liberais, no sentido de que não tem mais a Bíblia como centro, não tem mais o Evangelho como centro. Está acontecendo muito isso, muitas igrejas aceitando qualquer coisa em cima dos púlpitos, né? Não mais a palavra de Deus. E nós vemos tudo isso, muitas pessoas como ossos secos, que nós falamos na aula passada, infelizmente, né? Não sentindo mais a presença de Deus e não tendo mais o poder de Deus para ganhar almas, para fazer a diferença nesse mundo. Então Deus pode avivar mais uma vez o seu povo, eu creio assim. E eu sei que você também crê. Nessa lição de hoje, irmãos, no primeiro tópico, nós vamos falar do movimento de Atos se repete no Brasil. E depois nós vamos falar do nascimento desse novo movimento, que é o movimento pentecostal, que os irmãos que creem no batismo com o Espírito Santo, deram lugar ao Espírito Santo, confiaram no poder do Espírito Santo, foram cheios desse poder e você vê que a obra de Deus cresceu, se expandiu e até hoje está ganhando almas para o Senhor. E por último, nós vamos falar da expansão do avivamento pentecostal. Então, lição maravilhosíssima. Fique aqui com a gente até o final, se possível, claro, e você também vai ser abençoado. Irmãos, eu só gostaria de deixar aqui, os irmãos já sabem, nós temos uma loja, as irmãs que gostam de roupa com qualidade, chegou novidade, tá bom? Você pode mirar o seu QR Code aqui, ó. Tá? E você vai direto para o Instagram lá da loja Toda Mila, minha esposa que gerencia ela ali, e os irmãos podem conversar com ela ali, já comprar, nós enviamos para todo o Brasil, um preço muito justo, parcelamos também, você que precisar. E se você está vendo aqui, você pode ir lá falar com a minha esposa e você fala lá, ó, eu vim pelo textuário, você já vai ganhar no ato 10% de desconto, tá bom? Deus continue abençoando e nós vamos nesse momento para a leitura bíblica em classe.
E nessa leitura bíblica muito importante eu quero fazer junto com os irmãos, que diz lá em Atos 19, e o versículo 1 diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando vocês creram? Então Paulo está fazendo essa pergunta que vamos aprofundar um pouco mais, mas a pergunta é a seguinte: olha, vocês já creram no Evangelho? E vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles disseram assim: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então perguntou-lhes Paulo, né? Em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, aquele batismo do arrependimento. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqueles que ouviram Paulo falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. Batizados não no batismo do arrependimento, mas batizados, claro, depois de arrependidos, batizados em nome de Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Você imagina, irmãos, 12 varões sendo batizados com o Espírito Santo ali? Coisa gloriosa. A palavra-chave de hoje é Pentecostes. E Pentecostes é aquela festa dos judeus. E ficou conhecido essa palavra Pentecostes porque no dia especial da festa de Pentecostes, naquele ano em que Jesus foi assunto ao céu, depois de 10 dias, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os irmãos que estavam esperando ali. Em Atos 2 nós temos isso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e eis que sobre ele veio a promessa de Deus. Então, por isso, quando nós falamos de Pentecostes, nós lembramos do Espírito Santo, derramado o Espírito Santo, naquele dia em que os apóstolos e vários outros seguidores de Cristo estavam ali esperando essa promessa e foram cheios e foram avivados. Então, essa é a palavra-chave de hoje. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil, que é a nossa introdução, diz que essa chegada desse movimento, eu diria que é muito mais que um movimento, né? Não é um movimento, não é um... não podemos dizer que é como se fosse um evento. Não, de maneira nenhuma. É a crença correta nas promessas de Jesus. Então, quando as pessoas começaram a crer corretamente naquilo que Jesus havia prometido, crer no poder de Deus, crer nos dons espirituais, isso mudou a realidade do nosso país. Veio dos Estados Unidos 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingre, e eles chegaram em terras brasileiras em 1910. E por meio desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. Aqui eu gostaria de deixar Apocalipse 3 e 7. Por quê? Diz lá assim, ó: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A porta que Deus abriu aqui no Brasil para esses missionários, a porta que foi aberta aqui no Brasil, foi aberta por Deus. Porque nós vemos a boa mão de Deus sobre esses missionários, porque eles estavam dispostos a fazer a obra de Deus. Eles vieram cheios do Espírito Santo, com poder, na direção do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, e vieram para aqui, para o Brasil, vieram lá em Belém do Pará, e eles iniciaram a pregação da palavra, sempre falando a respeito do Espírito Santo, crendo no batismo com a evidência inicial em línguas e crendo também nos dons espirituais. Então, irmãos, essa porta aberta pelo Senhor, hoje você vê que a igreja pentecostal, ela chegou em cantos que nem o governo chega, nem em lugares onde não há acesso a muitas coisas, mas há ali uma igreja. Né? Como esses 2 missionários iniciaram a Assembleia de Deus, você vê que a Assembleia de Deus ela está presente em diversas cidades e municípios do Brasil e do mundo. Isso tudo não porque os missionários eram poderosos. Não é isso. Não é porque eles tinham a capacidade deles próprios, mas eles receberam a capacidade de Deus, eles foram cheios do Espírito de Deus, e o Espírito Santo foi quem abriu essa porta e quem conduziu isso.
Um movimento que alcança o país e o mundo, irmãos, não é algo simples, é algo que só pode vir de Deus. Então foi Deus quem abriu essa porta. Glória a Deus que nós fomos alcançados pelo Senhor. O movimento de Atos se repetiu no Brasil. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre esse título. O Pentecoste entre os salvos, olha lá. Em Atos 19:2, há uma pergunta de Paulo para os discípulos. Nós lemos lá na leitura bíblica em classe. Ele disse assim: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresce? Ou também essa pergunta pode ser entendida assim: recebeste já o Espírito Santo depois que cresce? Então os discípulos foram batizados em nome do Senhor. Isso quer dizer que eles já tinham a fé salvífica, eles já criam em Jesus. Eles já eram salvos, já estavam no processo de santificação, já estavam no caminho certo. Porém, eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, né, melhor dizendo. Em seguida, eles receberam o batismo no Espírito por imposição das mãos de Paulo. Olha só que interessante. Esse primeiro subtópico, ele vai falar que o Pentecoste acontece entre os salvos. Então, o avivamento, o batismo no Espírito Santo, ele vai acontecer entre os salvos. Claro, você já deve ter visto pessoa que aceitou a Jesus e logo já foi batizado no Espírito Santo. Mas primeiro ele aceitou, primeiro ele creu, primeiro ele passou pela experiência da salvação e depois recebeu o batismo. Agora, claro, também existem pessoas que aceitam a Cristo e depois de algum tempo serão batizados no Espírito Santo, e tem outros que ainda estão aguardando essa promessa. Isso é importante ressaltar nesse primeiro ponto, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, conforme também vamos comentar daqui a pouco. Mas eu gostaria de deixar a citação da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal. Quando Paulo impôs suas mãos sobre esses discípulos, eles receberam o Espírito Santo da mesma maneira como os discípulos receberam no Pentecostes, resultando em sinais externos e visíveis da presença do Espírito Santo. Isso também aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre os gentios lá em Atos 10, 45 ao 47. Então houve ali um derramamento semelhante ao que aconteceu em Atos 2. O Espírito Santo veio, houve manifestação visível, audível das línguas, e eles ainda profetizavam. Isso não aconteceu não foi só uma vez, aconteceram diversas vezes, quando as pessoas que já eram salvas eram batizadas no Espírito Santo. Claro que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. E ele começa a obra de santificação. Né? Sem ele, obviamente, nós não conseguimos produzir o fruto, frutos dignos de arrependimento ou fruto do Espírito. Nós não conseguimos. Precisamos dele, obviamente. Então temos o Espírito Santo. Mas uma coisa é a gente ter o Espírito Santo. Outra coisa é ele nos ter. Uma coisa é nós termos o Espírito Santo, outra bem diferente é ser cheio, repleto, estar na plenitude do Espírito Santo. Então nós recebemos o batismo, mas para ser cheios de poder do alto, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. O segundo subtópico vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Há duas experiências distintas, conforme acabamos de dizer: a experiência de salvação e o batismo. Em Atos 19 nós vemos essas duas experiências muito claras. Primeiro os discípulos foram batizados em água, no batismo de Jesus. Depois eles receberam o Espírito Santo com a imposição das mãos. Esse recebimento teve evidências físicas, de línguas e de profecias. E aqui eu vou deixar duas citações. Uma do pastor Enéas Tognini e outra do pastor Ezequias Soares. A primeira diz: são duas etapas da mesma vida cristã. Na primeira, o pecador recebe a habitação do Espírito no seu coração e passa, portanto, a possuir o Espírito. Na segunda, porém, é o inverso. É o Espírito Santo que deve possuir o crente. Na primeira, é conversão. Na segunda, batismo no Espírito Santo. Está claro isso, irmãos? O pastor Ezequias Soares, ele diz no seu livro o seguinte: todos os registros do Novo Testamento de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo já eram crentes, ou seja, eram discípulos de Jesus. Começando pelo dia de Pentecostes. Depois vinham as experiências dos samaritanos, de Saulo de Tarso, de Cornélio e dos 12 discípulos de Éfeso. É possível alguém admitir que nenhum deles era crente quando foram batizados no Espírito Santo? Por que nós estamos batendo nessa tecla? Porque há um movimento por aí que diz que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa da salvação. Se a pessoa é salva, aceitou a Cristo, ele já está sendo batizado no Espírito Santo. E não precisa ter evidência de física, de línguas, não precisa nada disso.
Irmãos, mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia não fala dessa forma como essas igrejas, muitas delas tradicionais, elas falam. A Bíblia fala totalmente diferente, como nós temos a experiência. O pastor Ezequiel Soares deixa essa pergunta muito bem explicitada aqui para nós entendermos. Então, é diferente uma coisa da outra. A experiência da salvação e o batismo no Espírito Santo. Mas, óbvio, um vem após o outro. O batismo no Espírito Santo vem após a experiência da salvação. Terceiro ponto, nós vamos falar agora e iniciar a falar da história do movimento pentecostal, assim chamado aqui por essa lição, aqui no Brasil. Né? Então, esse avivamento que aconteceu, esse empenho missionário que veio através de um avivamento e chegou aqui. E aí nós temos o terceiro subtópico falado, chamados por Deus. Nós temos na foto aí, você pode ver Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, esses dois missionários que eram da Suécia, eles chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Eles vieram dos Estados Unidos. Eles foram para os Estados Unidos. Lá eles foram cheios do poder de Deus e vieram para o Brasil. Predominava, claro, aqui no Brasil, a existência de igrejas históricas, igrejas tradicionais, aquelas cessacionistas que não creem nos dons espirituais, que não creem no falar em línguas, que tem um culto engessado, que não permite o Espírito Santo usar as pessoas. Então, era o que predominava aqui no Brasil. Muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo aqui no Brasil. Né? Então, Deus usa esses missionários para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas ele é uma pessoa e ele quer nos encher. Nós não podemos apagar o Espírito Santo a ponto de não permitir que ele trabalhe em nossas vidas, porque sem ele nós não temos poder. Tanto aqui na aula, quando você for dar aula, professor, aluno, vai ouvir a aula, nós precisamos do Espírito Santo, tanto para falar, quanto para entender, quanto para ter poder, para ganhar almas, para fazer a obra de Deus. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. E o pastor Rinaldo Renovato, no seu livro de apoio, ele diz o seguinte: Wingren e Berg, os dois missionários, foram verdadeiros apóstolos, no sentido real da palavra. Né? Então eles foram enviados por Deus. Que apóstolo é aquele que é enviado? Eles foram enviados por Deus para uma missão que transcendia as suas limitações humanas e culturais. Eles nem sequer conheciam que no Brasil existia algum lugar chamado Pará. Mas por revelação eles receberam esse nome e vieram. Além das suas limitações, como o pastor Elinaldo está falando, é uma obra muito maior do que as suas capacidades. Mas, irmão, quando Deus direciona, Ele capacita. Quando Deus dá a missão, Ele também te capacita, te prepara para aquilo. Assim como você recebeu a missão de ensinar, e é uma missão gigantesca, grandiosa, de grande responsabilidade, mas Deus também prometeu a sua presença de estar conosco até a consumação dos séculos, mas Deus também prometeu o Espírito Santo para nos fazer lembrar de todas as palavras de Jesus, e Ele também prometeu nos capacitar com o poder do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que o objetivo desses dois missionários era iniciar uma grande obra que seria marcada por um grande avivamento espiritual. Na verdade, o objetivo de Deus era esse, iniciar uma grande obra através desses dois missionários. Nesse ponto, meus irmãos, nós podemos fazer a primeira dinâmica. E essa primeira dinâmica, os irmãos podem distribuir entre os irmãos copos, deixa eu aqui só ver se na tela dá para aparecer, copos com água. Pode distribuir um com mais, outro com menos, em diversos, para os irmãos, para diversos irmãos. Tá bom? Distribua para eles esses copos com água. E aí o professor vai perguntar para os alunos: gente, o copo de vocês tem água? E aí eles vão olhar e vão falar: tem. Mas ele está cheio? Alguns não estão. Outros podem até estar perto de estar cheio, mas não estão na totalidade. Aí o professor fala o seguinte: olha, é possível que o copo esteja totalmente na plenitude, cheio, por dentro e por fora de água. É possível? Pergunte para eles. Eles vão pensar. E aí o professor chama dois alunos e fala: olha, eles vão representar os dois missionários que vieram para o Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingren. Eles vieram para o Brasil e vieram, né, para que os irmãos
para incentivar os irmãos na busca do Espírito Santo. Eles vieram com uma missão de Deus, né? Eles vieram com uma grande responsabilidade, né? Para iniciar aqui uma grande obra e que pessoas creriam e seriam cheias do Espírito Santo. Então eles vieram ministrar, eles vieram mostrar aos irmãos que existe o Espírito Santo e é Ele quem nos dá poder para fazer a obra de Deus. E aí, o professor chama esses dois alunos, que vão representar, claro, o Daniel Berg e Gunnar Wing, e olha só que interessante. O professor vai vai pegar um balde, deixa eu aqui só pegar aqui, ó, um balde com água. Eu não coloquei muita água para não derramar aqui, tá, irmãos? Mas esse balde ele pode ter mais água. Então, aqui eu peguei um balde e eu vou deixar sobre a mesa. Você também pode deixar sobre a mesa, tá certo? E aí, esses dois alunos, o professor vai falar, vai pedir para que eles vão até os outros alunos da classe e peguem os copos que não estão cheios. Claro, nenhum está cheio assim na plenitude. Peguem lá os copos, pergunte se eles querem que o seu copo esteja totalmente cheio. Se eles querem, então esses alunos vão até lá os irmãos e vão chamar os irmãos para virem à frente e colocarem os seus copos dentro do balde. Esse balde não deve estar na mão dos dois alunos, mas esses dois alunos vão apontar. Então, pegue o seu copo, vem aqui comigo e coloque dentro. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o copo. Ó, se você puder ver, ele não... Deixa eu pôr para cá. Ele não estava totalmente cheio, mas eu coloquei. Ele ficou cheio e olha só, por dentro e por fora tem água, né? E aí pode acontecer com vários alunos. Peça para eles olharem. Eu até peguei um balde transparente. Os irmãos podem pegar uma vasilha de plástico transparente, encher de água e mostrar que o copo não estava cheio, mas depois ele foi mergulhado, ele foi batizado no Espírito Santo. Essa água representa o Espírito Santo, tá certo? Então eles foram cheios, olha só, por dentro e por fora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aquele copinho, quem levava, olha só que interessante, o copinho, por exemplo, estava na mão do irmão. O irmão estava lá com o copo, não tinha muita água. Mas quem governava ele era a pessoa que estava segurando o copo. Então o irmão colocava para lá, colocava para cá, né? O copo ia. Mas agora, depois que ele colocou o copo aqui, o que acontece? Deus que está segurando esse balde, o Espírito Santo que é a água, ó, aonde Deus manda, esse copo tem que ir. Aonde a água vai, conforme a água balança, o copo se mexe. Porque agora não é mais o irmão ou a irmã que está dominando a sua vida. Não, ele foi totalmente dominado pelo Espírito Santo. Então uma coisa é ter o Espírito Santo, a outra coisa é o Espírito Santo nos ter. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra bem diferente é ser cheio, na plenitude, por dentro e por fora do Espírito Santo. Por dentro e por fora, ser cheio de alegria, ser cheio de poder por dentro, né? O coração arde, sente a presença de Deus. E por fora, todos podem ver a manifestação do poder de Deus, tanto nas línguas, quanto nos dons, e quanto na ousadia para ministrar, para pregar a palavra e para ganhar almas. Amém, meus irmãos? Então os irmãos podem concluir essa dinâmica com a síntese do primeiro tópico. E a síntese do primeiro tópico diz o seguinte: no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. Os dois missionários, os dois alunos que representavam os missionários, foram lá e chamaram os irmãos para viver uma experiência diferente que eles ainda não tinham vivido. E cada um com seu copinho veio à frente, colocou no balde e viu, pôde ver que eles estavam cheios por dentro e por fora. Assim acontece conosco quando somos batizados no Espírito Santo, quando recebemos poder do alto. Irmãos, eu creio que enquanto você ministra essa lição, enquanto você faz essa dinâmica, o Espírito Santo pode batizar pessoas aí na sua sala. Então esteja preparado para isso, mas antes disso, ore muito, tenha comunhão com o Espírito Santo, peça ao Senhor para cumprir a sua promessa aí na sua classe, faça de tudo para ter a comunhão com o Espírito Santo e ter o auxílio dele, tá certo? Irmãos, nós vamos então para o segundo ponto, o segundo tópico, o nascimento de um novo movimento. Você vê na imagem aí, ó, começa com um palitinho de fósforo ali, acender o fogo, mas se tiver lenha, olha como que o fogo pega, né? O começo de um verdadeiro avivamento, ele começa no coração.
Ele começa num coração e vai se espalhando, não é isso? Então quem estiver disposto vai viver um verdadeiro avivamento. Claro, não é só a disposição. Precisa seguir todos os passos, conforme a gente já comentou nas outras aulas, né? 2 Crônicas 7,14 diz lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, o que diz o Senhor. Aí o primeiro subtópico vai falar da pregação do avivamento pentecostal. Como aqueles missionários pregaram. A pregação deles chamou a atenção das igrejas que aqui estavam, né? E causou muito incômodo, causou muita preocupação, porque eles consideraram que a pregação de Daniel Berg e Gunnar Wingre era uma seita, era uma heresia a pregação deles. E eles acreditaram que os irmãos estavam querendo abrir uma seita, juntar os irmãos, mas não era essa a intenção. A irmã Celina de Albuquerque, que era membro de uma igreja tradicional, que é essa que você vê na foto aí, tem essa foto aí que os irmãos podem ver, opa, tá aqui do outro lado, né? Essa irmã foi a primeira irmã a ser batizada no Espírito Santo em terras brasileiras. Ela era membro de uma igreja tradicional, ela aceitou essa mensagem pregada pelos missionários, ela ficou orando em casa para que Deus confirmasse aquilo que os irmãos haviam falado, para ver se aquela doutrina era correta. E ela recebeu de Deus o batismo no Espírito Santo. Outros irmãos também se juntaram a ela e também foram batizados no Espírito Santo, foram batizados. Mas lá na igreja onde eles congregavam, uma igreja tradicional, fizeram uma reunião. E ali o líder daquela reunião perguntou quantos estavam acreditando naquela doutrina que os missionários que vieram dos Estados Unidos estavam pregando. E aí vários irmãos levantaram a mão e naquele momento aquele líder da reunião falou: então vocês não fazem mais parte desta igreja. Eles foram convidados a deixar a igreja, para não dizer expulsos, né? Por estar de acordo com a mensagem dos missionários. Aí inicia uma história de perseguição que marcaria esse avivamento aqui no Brasil. Então olha só, começa com perseguição, mas começa também com muita unção. Começou com dificuldades, mas com toda certeza. Começou com curas, com poder e com milagres. Aí eu vou deixar aqui a citação do pastor Elinaldo, 2 citações que ele diz assim lá em seu livro. Deus ouviu a oração daquela humilde serva de Deus. A 1h da madrugada, no dia 8 de junho de 1911, quando orava na sua casa, situado na rua Siqueira Mendes, número 79, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada no Espírito Santo. Glória a Deus. E aí o pastor Elinaldo ainda diz: num culto cheio de agitação, o dirigente, um jovem seminarista, declarou a expulsão dos 19 membros que aceitavam aquela inovação considerada herética. Irmãos, é uma promessa de Deus. Os irmãos puderam viver essa experiência de ser batizado no Espírito Santo. Viveram essa experiência. Mas ainda tinha pessoas que não criam e queriam não crer, né? Eles queriam tapar os olhos para essa realidade que era bíblica, que é bíblica e que muitos estavam vivendo. E aí expulsaram os irmãos e preferiram viver sem essa promessa, viver sem poder, né? Aí o segundo subtópico fala do crescimento e da perseguição desse movimento, desse avivamento iniciado. Olha só, as perseguições contra os pentecostais eram grandes. E aqui nós podemos citar Mateus 5:10, que diz lá: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, sofria perseguição sim, mas eram bem-aventurados, eram felizes por isso. Nos primeiros batismos, lá no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Um deles, irmãos, até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingre. A irmã Celina impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. No interior do estado, em uma casa de pregação, foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger, mas o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. E a obra cresceu, a obra expandiu. A obra, irmãos, olha, esse movimento iniciou um pouco mais de 100 anos. E olha como que se expandiu essa obra de maneira gloriosa em todo o nosso país. Então, os primeiros batismos, o pastor Elinaldo disse, no Pará, foram feitos todos em segredo, geralmente às 11 horas da noite, pois não tinham nem igrejas, nem tanque de batismo. Olha só a forma que se iniciou o movimento pentecostal, a forma que iniciou a Assembleia de Deus no Brasil. Então foi algo lindo, algo tremendo, algo de Deus, né? Terceiro subtópico fala de curas divinas. O missionário Gunnar Wingre, ele
tem um relato dele registrado que ele diz o seguinte, olha só que coisa linda, quantos testemunhos. Ele diz assim, uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Incurável para o homem, né? Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. E aí, seguindo o relato, deixa eu achar a tela aqui, irmão. Seguindo o relato, perdão, irmãos, tivemos um problema aqui no computador, eu estou tentando acertar aqui. Mas seguindo lá o relato do missionário Gunnar Vingre, ele diz que um homem paralítico, conforme dissemos aí, estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para os nossos cultos. Ele ainda diz que uma criança que estava muito ruim, estava moribunda, com febre, foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi tanto curado como batizado no Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. E obviamente que quando a gente fala disso, e aí deixa eu aumentar o slide aqui, quando a gente fala disso, a gente percebe que os sinais estavam seguindo aqueles que criam, né? Eram sinais de Deus confirmando a pregação dos pioneiros. E eles, tendo partido, lá em Marcos 16 e 20, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Isso foi os discípulos, né? Então, depois ali que Jesus deu a ordem, né, para eles irem. Então, nós vemos que os missionários receberam de Deus essa grandiosa missão e foram, né, agraciados pela confirmação do Senhor através dos sinais, através de milagres, através de cura, salvação. É por isso, irmãos, que a gente tem o cuidado de falar que algo é avivamento ou não é. Porque quando nós vemos um movimento que surge por aí, ali há pessoas chorando, adorando, enfim, né? Quando nós vemos isso, nós devemos tomar o cuidado para não dizer que aquilo lá é um avivamento. Por quê, irmãos? O avivamento verdadeiro vai trazer consigo os sinais de confirmação de Deus. São curas, são salvação de alma, restauração de lares, restauração de vidas, a santificação, uma mudança completa no modo de viver dos irmãos, das pessoas que estão ali, mais ousadia, mais coragem, mais sinceridade na oração, mais amor, porque o avivamento não traz emocionalismo, não, ele traz uma vida diferente para as pessoas, uma vida de amor, como Jesus viveu. Então, quando a gente fala, como está acontecendo, né? Se você está vendo aí nas redes sociais, lá nos Estados Unidos, na universidade, está tendo um movimento, pessoas ininterruptamente adorando a Deus sem parar, algo lindo. Quando a gente passa a olhar, passa a ver, a gente vê sinceridade em muitos irmãos ali que estão adorando a Deus. Nós estamos vendo coisas gloriosas acontecerem ali, estamos acompanhando. Mas nós vamos realmente ver se aquilo é um avivamento, se os impactos desse mover, eles vão se expandir. Vai ter salvação de almas, vai ter curas, já está tendo muitos, né? Mas nós vamos ver a abrangência desse mover. E aí nós poderemos chamar de avivamento. Se isso alcançar não só as pessoas que estão ali, mas alcançar ao redor, alcançar mais vidas, alcançar o cenário, alcançar a cidade, o estado, mudar a política, mudar a cultura. Isso é avivamento. Foi isso que aconteceu nos avivamentos que nós vemos. Aí, deixa eu seguir aqui no nosso... vou fazer uma citação aqui do pastor Rinaldo. Ele diz assim: avivamento é isso, impactos espirituais na vida das pessoas. A doutrina tradicional das igrejas reformadas não demonstrava nenhum sinal de poder na vida dos que aceitavam a Cristo. Eles vinham, aceitavam a Cristo, mas não havia mudança nenhuma. Já com o avivamento pentecostal, as coisas extraordinárias, sobrenaturais, que só Deus pode fazer, elas aconteciam. Então, nesse ponto, os irmãos podem fazer a dinâmica 2. Vamos lá para a dinâmica 2. Os irmãos vão precisar de uma jarra com água
e de copos, né? Vários copos e papéis, tá bom? Papéis, amasse papéis. Aí o professor vai distribuir vários copos para alguns alunos, distribua copos vazios, e distribua para os outros que não vão ter copos, papéis. Aí o professor vai pedir, pode ser até os mesmos 2 alunos, e se você não fez a 1, mas vai fazer dinâmica 2, peça para que 2 alunos que vão representar os missionários, peça para que eles comecem a falar para os que estão ali com copos, olha, quem quer ter o seu copo cheio, vem à frente, coloque o seu copo sobre a mesa. E aí isso vai representar, enquanto eles estão falando, né, peça para que eles falem animados, né, e vão até as pessoas que estão com copo, e isso vai representar a pregação pentecostal. Né? Quem quer ser cheio? E aí as pessoas que estão com os copos vazios vão, por exemplo, os que quiserem ir, vão até a mesa do professor e vão deixar o copo lá. E aí o professor, enquanto os copos estão chegando, o professor fala, olha gente, não tinha nada, mas agora começou a ter vários copos. Isso quer dizer que a pregação pentecostal, depois dela, também teve um crescimento na obra. Não bastasse isso, aí o professor passa a encher os copos com água. O professor vai representar Deus, porque é Deus quem enche com o Espírito Santo. E aí vai encher os copos com água, certo? Ó, sendo cheio, o irmão, a irmã sendo batizada no Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. E aí os copos que estarão ali reunidos, todos estarão cheios. Mas olha que interessante. Peça para os irmãos que estão com papel chegarem perto, não tão perto, tá, irmão? Mas jogarem o papel no copo. Você vai ver que o copo não vai se mover, né? Eles vão jogar a bolinha de papel e os copos continuarão de pé. Por quê? Porque estão cheios. Caso tivessem vazio, ia acertar o copo ia longe, não é verdade? Mas como eles estão cheios, chegaram as pedradas e eles ficaram de pé. Isso representa a perseguição que o movimento pentecostal no Brasil enfrentou. E aí também teve curas divinas. Isso é o quê? É o copo cheio, irmãos. Quando o copo está cheio, há curas, há milagres, há prodígios, há maravilhas. Aí você pode pedir para que eles, os alunos, peguem e bebam essa água. Vários deles que tiveram seu copo ali, que quiser beber a água, fique à vontade para beber. E isso vai representar a cura, quando sacia a sede. O que é saciar a sede? É trazer ali a solução de determinado problema. Por exemplo, a sede é uma necessidade. Então quem está doente necessita receber a cura. Quem está vazio necessita ser cheio. Quem está com um problema necessita ter a solução. E isso foi o que aconteceu no movimento pentecostal, nesse avivamento. Porque a sinopse 2 diz lá, o nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, que eram os 2 alunos chamando. Teve crescimento, que eram vários copos em cima da mesa. Teve perseguição, que eram os outros alunos jogando papel. E teve curas divinas, que é as pessoas tomando a água e saciando a sede. Ou seja, os problemas solucionados de uma forma sobrenatural. Amém, meus irmãos? Essa é a dinâmica 2, tá certo? Mas o professor pode adaptar, uma sugestão de dinâmica, tá bom? Adapte para a sua realidade, para a sua classe. O professor que conhece a classe vai fazer da melhor forma possível. Seguindo aqui, nós vamos para o terceiro e último tópico. Nesse terceiro e último tópico, fala da expansão do avivamento pentecostal, o desenvolvimento, o crescimento. E aí nós vamos falar de um modelo centrífugo. Centrífugo é aquilo que tende a afastar-se do centro, que sai do centro para fora. Né? Então o avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. E isso foi direcionado pelo Espírito Santo, obviamente. Não pense você que foi algo assim, nós vamos crescer dessa forma. Não. O Espírito Santo é quem decidiu que a igreja crescesse dessa forma. Começou o culto numa casa, num pequeno salão, começava-se ali na casa, depois ia expandindo. Então alcançava uma família, essa família alcançava os vizinhos alcançavam o bairro a cidade a região e hoje alcançou o Brasil inteiro. Assim, foi dessa forma que Jesus disse, olha, vocês receberão poder e vocês vão ser minhas testemunhas quando eu receber poder. Vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, que é a cidade, como na Judéia, que é a região, como a Samaria, que é a região vizinha. Em até os confins da terra, foi o que Jesus disse. Então começa ali pequeno, começa naquele lugar e vai se expandindo. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, pelas casas, escolas, hospitais. E mais adiante, conforme os irmãos iam chegando, não cabia mais na casa, os irmãos buscavam um local mais amplo,
O Senhor salvava, o Senhor curava, batizava no Espírito Santo, e esse avivamento foi crescendo de maneira nunca vista antes aqui no Brasil. E Atos 1:8 que eu citei agora, para ser exato, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus. O pastor Elinaldo, ele nos diz lá no seu livro de apoio que o revestimento de poder do alto foi a causa primordial do crescimento da obra pentecostal no Brasil, nos seus primeiros anos, e espalhou-se como fogo por meio da evangelização dinâmica e cheia de amor pelas almas. Tem gente tentando aprender como ganhar almas de uma forma assim, através dos coaches, né? Através de teorias humanas de administração de empresa. Ô irmão, para com isso. A igreja é de Deus. É importante você conhecer coisas de administração, tudo isso é muito importante, mas o essencial que não pode faltar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá o crescimento, é Deus quem dá o crescimento. Nós podemos pregar, nós podemos ensinar, podemos ter as nossas estratégias de pregação e ensino, mas, irmão, sem o Espírito Santo, esqueça, nada vai acontecer de diferente, nem na sua aula, nem na sua congregação. É o Espírito Santo quem vai fazer. Então a igreja precisa, não de técnicas, a igreja precisa de poder, a igreja precisa de unção, a igreja precisa de estar cheia do Espírito Santo. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal nos traz o seguinte: as boas novas deveriam ser transmitidas geograficamente, desde Jerusalém para a Judéia e Samaria e finalmente até os confins da terra. Isso começaria com os judeus devotos em Jerusalém e na Judéia. Depois as boas novas seriam transmitidas à raça mestiça em Samaria, ou seja, os samaritanos. E finalmente seria oferecida aos gentios de todo o mundo. As boas novas de Deus ainda não chegaram ao seu destino final se na sua família, se no seu local de trabalho, se na sua escola, se na sua comunidade, ainda alguma pessoa não ouviu as boas novas a respeito de Jesus. Certifique-se então de que você esteja contribuindo de alguma maneira para que o círculo da mensagem do amor de Deus se torne cada vez mais amplo. Quer ser realmente um missionário? Evangelize a sua família. Evangelize as pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Não esqueça, você que é cheio do Espírito Santo, é como se fosse uma chama acesa, como se fosse uma fagulha, como se fosse ali que esse fogo vai incendiar. E o incêndio, você sabe, começa pequeno e vai crescendo, não é isso? E é assim também nas nossas vidas. Seja um instrumento bem afinado nas mãos do Senhor, pronto para ser usado com Ele com poder. Busque poder do alto. E aí, irmãos, no segundo subtópico fala de um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não buscam pessoas em outras igrejas, não é para buscar, né? Mas crescem porque evangelizam e discipulam por meio do evangelho. Então, não é como a gente diz, aqueles pescadores de aquário que vai lá na igreja do outro, quando o irmão aceita Jesus. Nunca pregou para aquele que não era crente. Quando o que não era crente aceita Cristo, você vai lá e tira da igreja. Irmão, isso está totalmente errado, né? Nós precisamos evangelizar, discipular aquele que vem, porque há muitas igrejas que ganham almas, mas perdem na mesma velocidade que ganham, porque não discipula. A pessoa chegou na igreja, gente, já falamos sobre discipulado aqui na Escola Bíblica. A pessoa chegou na igreja, irmãos, precisa ter um amor, uma comunhão, precisa estar junto, ensinando os princípios elementares, básicos da fé cristã, a forma como aplicar o Evangelho de Cristo na vida. Precisa ter um acompanhamento dessa pessoa. Isso tudo é muito importante para que os alicerces dele estejam perfeitamente alicerçados em Cristo, obviamente. Em 2010, voltando aí para o nosso tópico, os evangélicos eram cerca de 42 milhões de pessoas, a maioria da tradição pentecostal. E obviamente que o resultado da pesquisa do IBGE que está sendo feito vai definir, obviamente, o que nós já sabemos, que o crescimento foi muito significativo. E tudo isso não é fruto de obras humanas, nem de palavras de sabedoria, mas tudo isso é fruto do poder do Espírito Santo, desse avivamento pentecostal que Deus enviou para o Brasil. O pastor Elinaldo, ele ainda diz no seu livro de apoio: com a estimativa de 22 milhões e meio de membros, a Assembleia de Deus no Brasil é hoje a maior denominação pentecostal do mundo. Mais de 35 mil ministros e mais de 100 mil templos espalhados por todo o Brasil. Isso tudo, os números são realmente, assim, para nós ficarmos
abismados, né? Até assim admirados com esses números, porque são números que talvez a mente humana nem consegue dimensionar. Mas uma coisa que eu gostaria sempre de destacar, e já destaquei várias vezes nessa aula, nós não podemos perder o foco e esquecer da pessoa bendita do Espírito Santo. Nós não podemos achar que somos capazes por sermos uma igreja desse tamanho, um movimento desse tamanho, e esquecer que tudo isso se iniciou por causa do Espírito Santo. Foi Ele quem iniciou, foi Ele quem deu a visão, foi Ele quem enviou. Então, irmãos, não esqueça. Se você quer ser bem-sucedido, você precisa estar, viver, pregar, ensinar na dependência do Espírito Santo. Porque é Ele, o poder é dele. Amém? Nós vamos para a dinâmica 3. Essa dinâmica também ela é bem simples. Bem simples. Distribua algumas bexigas para vários irmãos e fale para eles, gente, vocês vão assoprar, mas do lado de fora, tá bom? Vocês não podem colocar na boca, vocês vão soprar essa bexiga. E ver se ela enche. É óbvio, né? Claro, né? É algo que todo mundo sabe que não vai dar certo, mas tenta, né? E tenta soprar. Não vai, né? Não vai. Não vai. Não dá certo. E aí o professor fala, então, já que não deu certo, chame um aluno para que ele entregue a sua bexiga para um outro aluno ou para o professor mesmo. E aí o professor vai encher. E pode encher mais. Mas aí eu quero deixar bem claro o seguinte, que talvez muitas pessoas começaram movimentos tentando com sua própria força, com seu próprio fôlego, com a sua própria vontade, sem ser enviado, sem ter o Espírito Santo de Deus, e tentou. Não houve crescimento. Esse crescimento, eu não estou querendo dizer que é um crescimento numérico, mas eu quero dizer que é um crescimento em todas as áreas, seja ele qualitativo, quantitativo, porque há muitas igrejas sem poder que têm muitos membros, mas nós vemos que não há transformação. Então nós precisamos entender que o crescimento verdadeiro, genuíno que o Espírito Santo concede à igreja é um crescimento que, além de ser numérico, também é um crescimento com poder de transformação de vidas, de transformação de realidades, seja da família, seja do cenário econômico da cidade, seja do cenário, enfim, cultural daquela cidade. O Espírito Santo transforma tudo isso. Então, quando o aluno deixou de tentar com a sua própria força, os alunos tentaram e entregaram para o professor, isso está representando que a pessoa entende que não é ele. Mas quando ela entrega para Deus, quando há ali um contato com o Senhor dá o crescimento. E esse crescimento não vem de fora, não. Ele assopra dentro de nós, né? Então ele enche de dentro e por fora você vai vendo a expansão. Ele enche por dentro. Isso pode representar tanto na sua vida, que a presença de Deus ela vem de dentro e se mostra por fora, quanto o crescimento desse movimento pentecostal começou pequeno, começou de dentro com o Espírito Santo e foi se expandindo para as camadas exteriores, tanto para a cidade, para o estado, para o país. Por quê? Porque estava nas mãos de Deus esse movimento. Porque estava aqui, Deus soprando esse movimento. Amém, meus irmãos? Essa foi, então, a dinâmica 3. Conclua com a sinopse 3, que diz lá, houve um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, do centro para fora. E por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Porque estava nas mãos de Deus, obviamente, né, irmãos? A conclusão diz lá, as igrejas históricas não admitiam o batismo no Espírito Santo com sinal de falar em línguas, bem como exercício dos dons. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Glória a Deus. Para encerrar, 2 citações. O pastor Elinaldo diz assim, o avivamento espiritual não permite a inação, a letargia, o comodismo eclesiástico ministerial, aquela preguiça, aquela pessoa que não sai, não faz nada. Não. O avivamento é como um vento impetuoso sobre a calmaria das doutrinas cessacionistas das igrejas históricas. Só para resumir, o avivamento tira os irmãos da posição de estar sentados, deitados, e faz assim, levanta-te, tu que dormes, desperta, levanta-te dentre os mortos, e nos aviva, nos enche, nos coloca em ação. Isso é o avivamento.
nos faz sair para ruas com autoridade, com ousadia, com coragem, pregando a palavra de Deus com poder. E aí o Senhor vai confirmando com os sinais de salvação de almas, de cura, de restauração. Glória a Deus. A revista Ensinador Cristão, que é uma revista que nos ajuda muito, né, da CPAD também, diz lá: o poder de Deus tem se manifestado em vários lugares do território nacional, alcançando todas as camadas da sociedade, trazendo o calor do Espírito para muitos cultos dantes marcados pela rigidez litúrgica e institucional, pela frieza. Mas o Espírito Santo tem alcançado e há um avivamento, há uma mudança. Ô irmãos, essa foi a lição de número 9. Eu creio que você pôde aprender um pouco, né? Nós podemos juntos aprender um pouco mais sobre o avivamento em nosso país, mas nós clamamos por um outro avivamento, porque muitas igrejas já estão na inação, já estão na letargia, já desanimaram, já estão sem poder, e nós precisamos desse poder do alto. Nós precisamos do poder que vem de Deus. Então clamemos por esse avivamento, não vamos nos acomodar, vamos buscar um avivamento da parte do Senhor. Amém? Na próxima aula, os irmãos não percam, lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Irmão, vai ser maravilhoso. Nós vamos falar sobre a nossa própria vida, como os sinais do avivamento nos alcançam. Amém? Deus continue abençoando a sua vida, tenha uma excelente aula e até a próxima.